maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Começa agora Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos iniciando mais um Jornal em Foque nessa manhã de carnaval. Você que gosta de carnaval, tá aí uma data muito importante, muito especial. Parabéns aí por mais uma semana que estamos iniciando aqui no Jornal em Foque. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua presença e a sua participação sempre no Jornal em Foque. 5 anos no ar, 5 anos de muitas histórias, muitos convidados. E hoje, falando de carnaval, vamos falar muito de um tema sensível, especial, que a gente precisa também colocar luz à questão da violência sexual infantil. Especialista no assunto, Cristina Cordeiro, diretora adjunta do Instituto Liberta, pedagoga e especialista em educação infantil, é a nossa convidada de hoje. Cristina, seja bem-vinda. Muito obrigado pela sua presença. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que nos ouvem, nos assistem aqui nesse programa já consolidado. Queria agradecer esse espaço, porque é um tema muito sensível, né, para uma segunda de carnaval, um tempo em que está todo mundo se divertindo e é para isso mesmo. A gente traz uma reflexão sobre a proteção de crianças e adolescentes. Exatamente, aí o Instituto Liberta tem um trabalho fantástico realizado aí com várias mãos, né, e faz um trabalho importante. É claro que o carnaval acaba sendo uma data para uma reflexão maior nesse sentido, mas infelizmente, né, quando a gente vê que a cada hora 6 crianças e adolescentes desaparecem no Brasil, né, e muitas delas para serem vítimas de violência, quando você vê um profissional, né, no comando de uma aeronave, né, fazendo, quer dizer, essa daí foi, a gente acha que já viu de tudo, né, professor, já viu de tudo, mas como fazer, como lidar com isso daí? Porque quando a gente acha que já viu de tudo, você vê esse tipo de situação que você só via nos rincões do país, né, especialmente nas estradas, que é uma realidade que a gente não pode também esquecer, quando aparece uma situação aqui na capital paulista, né, o maior polo econômico do país, piloto do avião, uma situação como essa, entre outras. A gente vai enumerar muitos assuntos, só pegar esse tema que a gente está abordando, que é um assunto que é delicadíssimo e as pessoas precisam, a gente precisa falar sobre isso, não só no carnaval, os 365 dias do ano. Até dados, só para a gente introduzir, se só me permite, do Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostram que 77,6% de todos os estupros registrados no país em 2024 tiveram como vítimas crianças e adolescentes de até 18 anos. No caso de crianças e adolescentes mais novos, até 14 anos, quase 70% dos crimes aconteceram dentro de casa. Só para a gente abordar, eu sei que é um segundo carnaval, mas a gente precisa falar sobre isso. Obrigado pela sua presença. Bom, quando a gente pensa em estupro, normalmente as pessoas pensam em mulher adulta. E esse dado ele está mostrando que a vítima de estupro no Brasil é criança e adolescente. A faixa etária de até 13 anos é que reúne o maior número de ocorrências de vítimas que relatam o abuso sexual. Pela nossa legislação, o Código Penal Brasileiro, qualquer ação sexual com criança menor de 14 anos é considerado estupro. Sim. Então, as pessoas têm no imaginário aquelas cenas de estupro com uma violência terrível. Não que não seja, porque é uma violência emocional, psicológica e física muitas vezes. Mas a maioria dos casos, ela acontece com o abusador, é uma pessoa conhecida da vítima, que se aproxima numa relação de afeto, sem violência.
Por muito tempo, a criança é envolvida nessa situação e não percebe. E aqui eu quero deixar claro que, pelos dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que todos os anos, né, emite um anuário com todos os dados sobre violência, com todas as faixas etárias, todos os estados do Brasil, e a gente faz esse recorte para estudar a violência contra a criança e adolescente. Infelizmente, todos os tipos de violência que ocorrem contra a criança, o lugar que ela está menos segura é na casa dela. É impressionante como a gente jamais poderia pensar que os dados iriam revelar essa situação. E o fórum, ele trabalha com boletins de ocorrência. Então, você imagina a subnotificação que está aí por trás desses casos de violência. E o Instituto Liberta, que foi fundado em 2017, ele pegou uma missão. Vamos fazer o Brasil falar desse assunto. Então, é um instituto de comunicação. Não temos atendimento para a vítima, cada um faz, né, a sua parte aqui nesse enfrentamento da causa. Então, o Liberta, ele promove campanhas, estudos, pesquisas, advocacy no Congresso, que muitas vezes as pessoas querem mexer na legislação e não sabem o dano que podem causar. Então, nós estamos muito atentos a essa questão da violência sexual e do estupro de vulnerável. Então, abaixo de 14 anos, relação sexual não é permitida. Todo tipo, ato libidinoso, exposição de pornografia para criança, tudo isso é considerado crime até 14 anos. Exatamente. Ainda que haja um maior de 14 anos também. Sim, é crime. É crime. É claro que se o envolvimento de duas crianças, a questão tem um outro olhar, né? O Estatuto da Criança tem lá a condução e os psicólogos vão entender quais eram as situações. Mas às vezes as pessoas pensam assim, se consentiu. Não há condição de consentimento nem da família. Então, abaixo de 14 anos é estupro de vulnerável e é onde nós temos as maiores ocorrências desse estupro intrafamiliar. Então, com tudo isso, o que você faz? Você tem aí a subnotificação gigante, a maioria não chega, a maioria dos casos não chega na delegacia de polícia, né? Mesmo porque as famílias, elas sentem que os problemas, a partir daí, vão se agravar e não pensam na vítima, né? Porque, constatado o crime de estupro de vulnerável, o abusador será preso, né? Como você falou no caso do piloto, ele formou uma rede de exploração sexual. Porque havia também uma troca monetária, né? Vantagens que ele dava para a família para poder ter aquela menina nessa rede, né? Sendo comercializada nessa rede. Se essas meninas têm abaixo de 14 anos, é estupro. O que foi cometido ali é estupro. Não tem uma negociação, mas eu paguei e é uma relação comercial. Isso não existe abaixo de 14 anos. E até 18 anos é considerado crime de exploração sexual. Também não pode uma relação comercial aí até os 18 anos. Então, a Polícia de São Paulo, em especial a delegada, foi muito atuante, comprometida, competente e conseguiu, então, livrar essas meninas que terão sequelas, precisarão de apoio psicológico para a vida toda. Então, esse caso que você citou é uma das violências que a gente trata no Instituto, né? O estupro, ele é mais percebido, a sociedade é um pouco mais sensível. A exploração sexual parece que desaparece a vítima. As meninas estão ali porque querem e vão ganhar alguma vantagem, acabam sendo as culpadas. Elas são as culpadas pela violência que sofrem. É uma triste constatação e muitas vezes, né, professora, com o aval da família, né? Às vezes que nem esse aval da família no sentido, isso acontece, a gente vê, né, histórias nesse Brasil afora, porque a gente tem que pensar num país continental como o nosso, né? Infelizmente, pela miséria, por uma série de questões, muitas vezes a exploração dos próprios filhos e filhas, né? E, infelizmente, é uma triste realidade. O Instituto Liberta dá voz, dá vez, né? Também um trabalho, né, trabalho exemplar, né, de manutenção, porque não é fácil, né? Manutenção, de acreditar nisso num país tão desigual como o nosso,
né? Infelizmente, a nossa desigualdade ainda é a nossa grande chaga que a gente tem, essa desigualdade social. Para essa violência, né, sexual, chamada exploração sexual, você vê ela atingir uma camada mais vulnerável, né, numa situação econômica que muitas vezes leva essa família a trocar a criança, né, cada vez mais novinha, para relacionamento sexual com os outros homens. Mas a violência sexual, o estupro de vulnerável, ele não escolhe classe social. Ele está em todas as classes sociais. Todas as classes sociais. Eu já estive na Ilha do Marajó, que todo mundo acredita que é só lá que tem exploração sexual, né? Mas também aqui no Porto de Santos, nas rodovias, no né? Vale do Ribeira, que você tem as estradas. Em São Paulo, uma cidade com uma rede de proteção estruturada, como aqui em Santos também tem, essas questões escapam muito do dia a dia. Agora, então, com a internet, mais difícil. O Liberta, ele veio realizando campanhas, tentando mostrar cada vez com um enfoque, né? Um olhar para essa situação. A primeira campanha que nós fizemos foi de números. Não, vamos mostrar para o Brasil que não é uma coisinha ali residual, que ninguém precisa tomar cuidado. É uma coisa assustadora o tamanho, né? De registros de violência e aqueles que não são registrados, que chegam muitas vezes percebidos pelas escolas, pelos postos de saúde. Então, nós falamos de números. Depois, nós acreditávamos que ninguém sabia que era crime. Então, nós começamos a fazer campanhas na televisão, né, em todos os veículos, nos rádios, falando, olha, é crime, está lá no Código Penal. E é interessante que nós fizemos uma pesquisa com Datafolha que mostrou que 100% das pessoas sabem que é crime. E uma pequena parcela confessou que se visse não denunciaria, por medo, né, por vergonha. Bom, então, depois nós trouxemos pessoas adultas para contar que foram abusadas sexualmente na infância e como isso comprometeu o seu desenvolvimento sexual. Porque essas meninas, elas não sabiam o que estava acontecendo. Pareciam carinhos, como outros que elas recebem. Depois de anos, quando a criança cresce, começa a conversar na escola, escuta aqui numa aula, tem acesso aos livros, ela começa a perceber que os outros não sofreram a mesma situação que ela sofreu. E aí isso compromete o desenvolvimento da sexualidade, que todo mundo tem direito a uma sexualidade saudável. Claro. Então, nós fizemos essa campanha, foi muito bonita, as mulheres falavam, quisemos mostrar que para superar é preciso muito apoio, enfim. Chegamos então num momento que a gente entendeu que a conscientização também passa por mostrar para essa criança que ela tem direito a um corpo protegido, privado, né? E aí o Liberta lançou o ano passado, em outubro, um guia para a paz, né? Que faz parte de toda essa campanha que nós trouxemos aqui para Santos, que o prefeito recebeu. Estamos aí já, o Felipe, rapidamente. Guia para familiares e cuidadores. Guia para familiares e cuidadores, né? O prefeito nos recebeu, ele é da área da saúde, sensível a essa causa, reuniu várias secretarias para que a gente pudesse ver de que forma Santos consegue se tornar essa cidade que, de forma pioneira, trabalhou na prevenção à violência sexual. Porque hoje a cidade está organizada e mobilizada para as ações com as vítimas, mas o que a gente quer é que não aconteça, né? Você viu um levantamento do Ministério de Direitos Humanos, através da apuração do Disque 100, no Carnaval passado, Santos teve 3.000 registros de violência. A gente precisa 3.000 registros diminuir esses dados, né? Todas as violências. Todas as violências. Mas cuidar... Só Santos, a cidade de Santos. Sim, sim. Nossa. Sim, a gente consegue verificar no painel de dados todas essas violências que aconteceram. Como eu disse para você, a casa da criança acaba sendo o local em que ela é mais vitimada, né? As pessoas têm outras ideias. Qual é o perfil?
Geralmente são os Eu posso dizer que padrastos, não tem, são os avós. não tem um perfil Não tem um que a gente perfil, possa dizer, olha, sabe, antigamente não falava o homem do saco, exatamente. a noite escura, você não pode andar na rua porque tem o velho do saco, tem o homem barbado. É o pipoqueiro, coitado. O pipoqueiro do cinema levava muita culpa. E hoje não tem, além de não ter classe social, não tem um perfil de abusador. Há muita ocorrência de pais e padrastos e avós, de amigos de familiares, né, de pessoas que vão se aproximando justamente atuando nesse desconhecimento. Então, a ideia do Liberta é justamente trazer para as crianças essas informações. Através dos pais, através dos professores. Mas os pais não sabem falar com a criança e não sabem exatamente o que falar. Esse guia ele é dividido por faixa etária. Então tem lá, quem tem uma criança de 0 a 2 anos, vai ter ali umas dicas. O que é preciso falar para uma criança de 0 a 2 anos para ela se proteger sexualmente? É claro que a criança de 0 a 2 anos, ela não vai ter atitudes, ela ainda não fala, né? Mas ela precisa começar a perceber que ela tem direito a um corpo, né, que vai se desenvolver de forma saudável. Então tem dicas simples, não troque a sua criança sentada no banco do shopping, por exemplo. Parece que as pessoas falam, mas eu fiz ali rapidinho. Mas a criança vai entendendo o que é um corpo, o que é privacidade, o que são partes íntimas dessa forma, né? Então, esse é um exemplo. Depois, 3 a 4 anos, que ela começa a nomear, a criança entra nesse universo do que é público, do que é privado. E aí, o corpo do amiguinho, geralmente eles se empurram, se batem. Só de saber que ela precisa respeitar o corpo do outro e ser respeitada, vai avançando até que lá com 8, 10 anos, ela vai entender de onde vêm os bebês, o que é reprodução humana, né? Sim. Então, é uma crescente de informações de uma linguagem muito simples. Até tem coisas mais elaboradas, mas a gente quer pegar aquela pessoa que confessa, eu não sei falar com a minha criança, de forma que eu entenda que estou protegendo. Se o adulto fala, a criança se encoraja a falar. Aí ela vai mostrar que tem alguém mexendo nas partes íntimas dela, né? E às vezes por algumas atitudes que as pessoas não estão preparadas para identificar quando a criança está em sofrimento. Muita gente fala assim, mas se a criança estiver chorando muito, a criança chora por vários motivos. Não dá para saber. Esse o motivo, não é? Né? Mas claro que a família vai começar a ficar atenta, às vezes está começando a ficar doentinha, às vezes está aborrecida, mas especificamente para saber uma violência sexual, ela precisa ter confiança. Então a gente ensina essa condução de como se tornar uma pessoa de confiança dessa criança. Essa é a ideia do guia para os pais. Isso é importante. Você está falando aí, me lembrou, ainda que, obviamente, por outra questão, mas foi justamente, supostamente, né, a questão da violência sexual, a famosa escola base, né, em São Paulo, que causou depois, né, uma série de outras circunstâncias que inicialmente tinham uma relação, né, sobre violência sexual contra crianças, né, e aí depois a história era totalmente diferente, acabou arruinando a família daqueles educadores, enfim. Só relatando, porque também tem isso. E aí, por que eu quero chegar nesse ponto, professora? Qual o papel da escola? Né? Porque hoje, muitas vezes, especialmente quando a gente fala das classes sociais, as classes mais vulneráveis, a mãe tem que trabalhar, ou ela leva o filho ou a filha para a escola, né? E aí ela, às vezes, Santos é muito claro isso daí, né? Você tem escolas que, se você for contabilizar, boa parte dos alunos moram nas cidades vizinhas, porque as mães descem, vão trabalhar em casas de família, enfim, como faxineiras, empregadas, ou no comércio como um todo, aí tem que sair para pegar o filho na escola em período integral. Então, muitas vêm de outras localidades. Ou elas deixam, muitas vezes, o filho na casa do vizinho, da vizinha, e aí o vizinho, a vizinha, às vezes tem um outro filho, tem, né? É isso. Mas aí entra o papel, muitas vezes, da escola. Como que a escola e os professores podem ajudar nesse sentido? Porque, como a senhora falou,
tem muitas pessoas que não querem se envolver. Mas aí como é que fica? Não quer se envolver. É um dilema, é um dilema, porque para se evitar, né, o que pode ser, ou levantar uma suspeita, que muitas vezes é procedente, às vezes a criança tem algum tipo de doença mesmo, que precisa de um tipo de tratamento que não tem nada a ver com violência sexual. Ou, às vezes, a gente muito tapa os olhos para uma realidade, né, enfim. Fernando, é uma pergunta Fernando, do milhão, hein? Sim, mas eu vou te contar uma trajetória, né? Eu fui professora aqui em Santos. Eu me aposentei já como supervisora de ensino, cheguei no topo da carreira e dei aula naquela região do mercado ali, uma região super vulnerável. Maria Helena Roxo, que é uma escola municipal. Eu era coordenadora no Maria Helena Roxo. Foi a última escola assim, de atuação como especialista, né? Na SEDUC, e depois eu fui para São Paulo, né? Tive uma carreira lá com algumas outras oportunidades. Mas essa minha atuação no Maria Helena Roxo, hoje, ela mostra o quanto nós nunca estivemos preparados para enfrentar uma situação de violência sexual. Hoje, as escolas, elas participam de forma integrada com outras secretarias de reuniões intersetoriais para que elas possam aprender a acolher a vítima e fazer os encaminhamentos na rede de proteção. O que isso pode gerar de insegurança? As pessoas não querem se envolver em crime. Natural do ser humano, não querem se envolver em crime. Depoimento, e acusar alguém que está causando um mal desse para as crianças. Mas aí a gente tem que pensar na criança. Sim. Que enquanto a professora vai para sua casa, se ela conseguir dormir tranquila, a criança vai ser abusada sexualmente na sua própria casa. Eu realizei inúmeras, centenas de reuniões, de rodas de conversa com professores no estado de São Paulo inteiro. Já fui para Amazonas, fui para o Pará, né? Fui na Ilha do Marajó, como eu contei. Então, visitei. O que é comum entre os professores é o medo e a insegurança. Então, às vezes, lá na Ilha do Marajó, as professoras dormem, a escola é uma sala dentro da casa, convivendo com o próprio abusador. Então, é uma realidade muito difícil para um professor. A gente sempre esteve muito ao lado, apoiando. Existe um PL da deputada Duda Salabé que justamente se solidariza essa questão do professor, e ela vai trazer a possibilidade da denúncia ser feita pela instituição escola e não nominal de um determinado professor ou até da própria diretora. E existe uma legislação específica sobre violência de criança, é a Lei 3.431 de 2017, para quem se interessa, né, por legislação, que vai falar que estes relatos espontâneos da criança geram uma suspeita. A suspeita não te envolve no crime, você não está acusando ninguém. Ó, você tem ali uma responsabilidade, Sim. Você tem a criança. Ela faz um relato espontâneo, ou de dor, ou de incômodo, ou quando é adolescente consegue contar um pouco mais. Sim. E isso gera uma suspeita que vai ser encaminhada para a rede de proteção. Quem é a rede de proteção? É o Conselho Tutelar. Às vezes é a própria delegacia de polícia, quando as coisas não caminham bem por ali. Depois vai entrar a saúde. Tem um papel para cada uma das instituições para proteção. Agora, o da educação é fundamental. A maioria dos casos é relatado dentro da escola. Porque, como você disse, a maior parte do tempo, se a criança não está com a família, está com a escola. Hoje, as escolas em período integral, e aqui Santos, né, tem uma rede já enorme de escolas em tempo integral, elas estão acolhendo as crianças. E os professores têm que ser preparados, todos os funcionários. Não só para encaminhar as denúncias para o Conselho Tutelar, preencher relatórios, mas para não revitimizar. Porque era muito comum que a criança chegasse com uma situação dessa e a professora, ou às vezes até a tia lá da merenda, da limpeza, ficasse desesperada. E aí vai para a coordenação, a criança tem que contar, vai para a direção, a criança tem que contar, e vai revivendo o trauma, vai revivendo essa situação. E muitas vezes, como a gente já disse,
só o choro ele não consegue ser interpretado, né? Ele precisa de proximidade, ele precisa de criar vínculo, de confiança. Mas tudo isso as escolas estão bem atualmente preparadas para fazer a denúncia. Mas às vezes para perceber, não. Então, voltando lá na Maria Helena Roxo, nós tínhamos uma aluna que a mãe tinha falecido, era o pai que cuidava, ele era lavador de carros, e a menina era muito agressiva. A gente olhava para aquela agressividade e para a falta de cuidados de higiene. Nós da educação, a gente sempre pensava em acolher, então ela tomava um banho, o orientador educacional conversava, tentava dinâmicas com as professoras, tudo para que a menina talvez superasse a falta da mãe, o trauma do incêndio, né, quando a mãe faleceu. Mas nós tivemos uma reunião de rede e nós contamos lá na saúde que, apesar de fazer tudo possível, a menina não melhorava. Batia em todo mundo, jogava a mesa, era muito agressiva. E tinha o tal do cheiro ruim. Com estas pistas, as pessoas da saúde, que são preparadas para todo tipo de enfrentamento, né, elas conseguiram perceber que esta menina sofria o abuso sexual. Né? E até hoje, as faculdades de pedagogia não preparam professores para esse tipo de enfrentamento. Desafio. É preciso falar do assunto. Claro. Então, quanto mais a gente fala do assunto, mais as pessoas vão percebendo que pode sim ser um abuso sexual. Que pode sim que uma pessoa muito querida, e esse pai era muito querido, demonstrava afeto, pode também ser um abusador. A gente precisa colocar mais uma lente. A gente já tem lente para todas as situações, né? Colocar a lente da violência sexual. Então, as escolas têm feito o seu papel de encaminhamento após o relato ou a percepção. E saber que elas podem falar em suspeita e não em crime já mobiliza muito mais. E aí, pelo Brasil inteiro, a gente trabalhou muito bem essa questão. É um caminho... Porque até entendo, né? As professoras, coordenadoras pedagógicas, elas temem o que podem encontrar, né? O pai, por exemplo, o pai, o tio, na esquina. Muitos relatos. Na esquina, né? E aí não sabe o que pode acontecer. Eu ouvi muitos relatos de insegurança desse tipo de situação. Em cidades pequenas, então, isso é muito mais comum, acontece muito. No interior de São Paulo tem histórias assim. Algumas, só para relatar para as pessoas. A professora, ela contou, né, que chamou o conselho tutelar, mas infelizmente não foi tratado com o sigilo que deveria. O conselho tutelar chamou os pais. E naquela ocasião não teve competência para conduzir, porque os pais contaram uma outra história. Disseram que a menina estava sendo disciplinada pelo padrasto a fazer coisas em casa, ajudar, e com isso ela se vingou. E essa história foi comprada dessa forma a ponto da menina também negar. Mas a professora disse que esse homem ficava passando na porta, né? Cidade do interior, morava ali na casa de Muro Baixo. Ela se sentiu tão ameaçada que ela pediu transferência e foi morar numa outra cidade. Mas essa é uma das histórias, eu tenho inúmeras, né? Não, sim, imagino, né? Inúmeras histórias de insegurança. Mas, de qualquer forma, ela nunca se arrependeu. Sim. Porque depois essa menina foi olhada por uma rede inteira de saúde, constataram que ela realmente tinha lesões de abuso sexual e esse cidadão foi preso. Assim, são situações que a gente... muito tempo porque poderia ter sido a gente precisa olhar também para essas inseguranças que os profissionais de todas essas áreas passam, né, do sistema de garantia de direitos, dessas redes de proteção, mas não podemos esquecer das vítimas. Então, algumas medidas vão surgindo para amenizar. Então, não põe um nome. Olha, o relato surgiu na escola, não fica apontando para quem que foi. Essa é uma medida importante. Mas tudo isso, o crime já aconteceu. Exatamente. O que a gente está trazendo nessa campanha que começa com o carnaval, né? É um outro papel da escola, que é o papel de informação, de proteção. Você vai numa escola, você vê que a escola trabalha o meio ambiente, a escola trabalha muito bem as questões de alimentação, saúde, lazer.
Mas e a intenção de trabalhar na prevenção de violências? Essa precisa ser mais assertiva, né? A escola precisa declarar para os pais, inclusive, olha, aqui é uma escola que vai trabalhar para garantir todos os direitos da criança, inclusive proteção contra as violências. Desde a lei da palmada, essa discussão já volta, né, nesses lugares com mais frequência, né? As crianças não precisam ser educadas com violência física, todo mundo começa a refletir sobre isso, mas sobre violência sexual, as pessoas ainda não têm a ideia de quais conhecimentos a gente precisa para cada faixa etária. E o guia está aí exatamente para isso. Então, nesse carnaval, é o pontapé inicial. Nós vamos distribuir ventarolas, né? Já foram distribuídas no Sambódromo, né? Já foram distribuídas no Carnabonde, né? No sábado de carnaval teve distribuição. 50 mil ventarolas. São 50 mil ventarolas. Unidos da Proteção, Samba Unidos da Proteção. E o Sambinha vai tocar. O Sambinha, ele, depois vocês podem ouvir, ele tem um refrão que fala diz que 100, diz que 100, diz que já para proteger. Então a ventarola e o Sambinha vão proteger criança? Não. Elas vão alertar que existe violência sexual infantil, vão levar, o QR Code vai levar para esse guia dos pais, e eu tenho certeza que muita gente vai se interessar a saber, tem um filho de 3 anos, o que eu posso começar a conversar com ele? Isso sim transforma uma sociedade. Sim. Porque quando a criança sabe que ela tem direito à proteção, né, do seu corpo, a que não toquem nas suas partes íntimas, que não peçam segredos sobre essas situações, e tudo isso é abordado através de jogos, é uma forma muito lúdica, ela vai contar para o seu adulto de confiança. E aí a proteção vai acontecer, e isso, crianças com informação, se defendendo, vão mudar, vão transformar, sim, essa realidade que é tão assustadora. Nós já... a secretária de Desenvolvimento Social já esteve aqui, né? Renata Bravo. Participou recentemente. Ela também distribuiu nos equipamentos da Secretaria de Desenvolvimento Social, que tem crianças e adolescentes, as ventarolas, e se comprometeu com os encontros com os pais que nós vamos poder realizar. Na Secretaria de Educação, a secretária Audrey reuniu especialistas em educação, da saúde, do Conselho Tutelar, e nós já fizemos uma conversa, uma roda de conversa com eles, trabalhando um material que professores podem, né, conversar com os seus alunos sobre esse tema, assim, que hoje é tão desafiador, né? A escola, ela nos últimos anos, ela parece que ficou com uma mordaça para esses assuntos, né? Alguns anos atrás, os PLs que pipocaram os projetos de lei sobre a escola sem partido, era uma escola sem alguns temas, sem alguns assuntos, e aí você vê que a escola acabou realmente recuando para alguns enfrentamentos. Mas é preciso mostrar que no tema da proteção há uma unanimidade. Sim. Nós estivemos, inclusive, com a senadora Damares. Damares, que inclusive na semana passada teve no Congresso, lá no Senado, inclusive teve uma pauta aí justamente voltada sobre esse assunto aqui. É tanto papel aqui na mesa, aqui. Carnaval, a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Foi no último dia 12, lá na Câmara da senadora Damares, aí, que é uma defensora dessa pauta. Nós aí mostramos o guia para a senadora Damares, né? Que defende a causa e tem alguns aspectos que são contrários, né? Isso, naturalmente, alguns valores, alguns conceitos podem ser expostos. E ela colocou a equipe analisando o nosso guia, né? E entendeu que é um guia importante e necessário. A Unesco chancelou, a Rede Globo lançou junto com as comemorações do Criança Esperança. Então, assim, a gente tem certeza de que aquele material, ele vai proteger crianças, ele não vai, que é o maior medo, trazer informações precoces para o desenvolvimento sexual de uma criança. Não, ele é um material para proteção da violência.
Você só falou muito bem, professora, porque pega o gancho aqui de Santos até, no ano passado, uma proposta da Câmara Jovem, que só conhece a Câmara Jovem de Santos, são jovens que participam, que integram a Câmara Jovem. Um dos alunos pediu para a inclusão do tema sexualidade, né, entre as pautas transversais da educação aqui do município. Isso causou um celeuma ideológico. Aí, pela primeira vez, eu descobri o que é que teve um vereador que falava que a filha dele não fazia job. Eu falei, o que é job? Até entender o que é job. Isso está aí gravado, não estou falando nenhuma novidade. Enfim, foi uma pauta dos jovens sobre o tema sexualidade, que aí, obviamente, muito abordagens da sexualidade, e acabou, por questão ideológica, acabou sendo vetado pelo nosso legislativo, um projeto que depois foi levantado pelo vereador Carlos Teixeira. Foi uma proposta de jovens, só que, obviamente, para apresentar o projeto tinha que ser o vereador mesmo, mas ele só pegou a ideia daquele jovem, que foi aprovada pela Câmara Jovem de Santos, e, infelizmente, não foi levado adiante. Aí entra justamente essa questão ideológica. Você sabe onde os jovens vão aprender sobre sexualidade? Na internet, muitas vezes. Na pornografia. Pornografia, na internet. Infelizmente, a gente fica analisando as questões do feminicídio, né, com as mulheres adultas, e a gente não para entender de onde vem essa agressividade, essa violência, muitas vezes essa oposição ao que é feminino, né? Se você olhar ao que estes meninos, garotos de 10, 11 anos, começam a ser expostos, é só violência. Eles aprendem sexo por violência. Eles aprendem que as mulheres se submetem àquela situação por prazer, que é desta forma que eles agradam, né, um corpo feminino. Pornografia é pura violência, objetificação, né, da mulher. E infelizmente é onde eles acessam. Há programas. Aqui em Santos tem educação, tem Santos Jovem Doutor, né? Um programa que vai debater todos esses temas, mas ele chega muito tarde. As crianças têm acesso muito cedo à internet. Eu fiz uma roda de conversa em Guaianazes, em São Paulo, e quando eu falei de temas sensíveis, de crianças muito jovens já manifestando essa necessidade de serem ouvidas e compreender o que elas estão vivendo, uma diretora de escola levantou, ela estava assim bastante brava, e ela disse: meu aluno de 6 anos é viciado em pornografia. Todo mundo ficou muito assustado, né? 6 anos. E depois ele chegava na escola, ele ia para baixo da mesa e ele reproduzia algumas situações sozinho ou com as coleguinhas e os coleguinhas. E foram entender essa situação. A mãe, como a maioria das mães, chega em casa tarde da noite, cansada. Sim. A criança chega da escola, tem ali as suas necessidades, e a mãe continua na rotina, lavando roupa, lavando louça, preparando comida. É o que nós fazemos sempre. E dá o celular para a criança. E descobriram que um amiguinho na escola perguntou para ele se ele já tinha visto peitos. E ele foi no microfone do YouTube, que a partir dali a criança não precisa nem ser alfabetizada. Ele começou a ter acesso não só aos peitos que ele tinha curiosidade, mas a situações que são assustadoras, mas ao mesmo tempo a criança quer ver cada vez mais. E o adolescente, ele já procura para isso. E hoje os adolescentes estão se envolvendo no crime de manipulação de imagens, além dos adultos, claro. Sim. Que é óbvio que é crime, mas os adolescentes, né, manipulando imagens como IA, de nudez do corpo das coleguinhas, das meninas da sala, ou daquelas que eles não conseguem ser amigos, enfim, sem entender tudo o que está se passando, sem ter esse debate aberto. Então, eu gostaria muito que a Câmara repensasse, né? E aí nós ficamos à disposição. A nossa presidente, a Luciana Temer, que já foi várias vezes ao Congresso com pautas importantes,
né, que podem agravar a situação da violência sexual, como, por exemplo, o homeschooling. Nós nos posicionamos sempre contrário. Só pelos números que a gente traz aqui, 69% dos casos cometidos no ambiente familiar, né? Então, onde haveria proteção ao terror. Se a criança não está na escola, não tem para quem pedir socorro. Então, nós ficamos à disposição para fazer esse debate, diferenciar que a proteção depende de que a criança tenha conhecimento. Então, não vai ser de 0 a 2 anos, nem de 3 a 4, mas a partir dos 10 anos, ela precisa começar a entender o que está acontecendo com o corpo dela. O que está acontecendo depois, mais tarde, aos 11, 12 anos. Que aí eu queria falar um pouco das consequências de não ter uma criança protegida. Uma das primeiras consequências é a gravidez na adolescência. Absurdo número de meninas que ficam grávidas no nosso país com menos de 14 anos e que ninguém olha que elas foram estupradas, na verdade. Fala, não, mas era um moço tão bom que agora levou para morar com ela. Aí o casamento infantil é um outro prejuízo na vida e no desenvolvimento dessa menina, que vai engravidar mais uma vez, que vai sair da escola. E o ciclo se repete. E o ciclo se repete. Às vezes já deve ter acontecido com a mãe dela, vai acontecer com ela. E tem um estudo do Banco Mundial que diz que o Brasil perde 3,5 bilhões de dólares com essa gravidez, com consequência evasão escolar, né? Isso é terrível, porque que sociedade que a gente pode pensar em ter, que futuro tem essa menina, e não só vítima de abuso, mas vítima também dessa falta de diálogo que tem na família e na escola, que não consegue mostrar que uma gravidez tem impacto. Tem impacto. Não é só uma situação momentânea, um desejo momentâneo, né? E saíram estudos recentes, agora essa semana a gente falou de gravidez na adolescência, mostra que os dados estão caindo. Que bom, eles estão caindo, mas eles estão aumentando entre meninas negras que muitas vezes não têm acesso à informação. Isso se configura a projetos de vida, a pensar que situações aqui onde eu vivo, situações muito vulneráveis, eu posso ter esperança, posso ter, né, até com a escola, até com acesso à educação, que é o que transforma a vida das pessoas. Né? Exatamente. As mulheres, dentro da nossa estrutura, da nossa sociedade, as mulheres sempre ficam atrás dos homens, e as mulheres negras atrás não só dos homens brancos, negros e mulheres brancas. Elas são, infelizmente, a base da base mesmo dentro dessa luta, e aí constata com esse tipo de, infelizmente, essa realidade. Professor, a gente vai para um rápido intervalo comercial, voltaremos para o segundo bloco aqui do Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você quer receber notícias do Boc News no seu celular e e-mail? É fácil. Acesse bocnews.com e inscreva-se para receber a edição digital do Boc News no seu final de semana. E para receber também o boletim diário, resumo do dia, sempre de segunda a sexta, envie uma mensagem pelo WhatsApp 13 99123 2141. Fique bem informado e receba sempre conteúdo de qualidade com a credibilidade do Boc News. Ao longo dos últimos 5 anos, o Jornal em Foque entrevistou profissionais de variadas áreas para esclarecer, informar e analisar os mais importantes assuntos de Santos e região, estado de São Paulo e do país. São mais de 1000 programas e entrevistas que levaram informações aos internautas, telespectadores e ouvintes, sempre com pluralidade de opiniões. Jornal em Foque, de segunda a sexta, a partir das 9h30 da manhã, nas redes sociais do Boc News, com reprise às 5 da tarde, na TV Com Santos e na Rádio Santos FM.
Jornal em Foque. Há 5 anos no ar, levando conteúdo de credibilidade com padrão em Foque e Foco News de jornalismo. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece a nossa programação ao vivo, 24 horas, interação com as nossas redes sociais e muito mais. O app TV Com Play está disponível nas principais lojas de aplicativos. TV Com, interagindo com você. Acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo pelas operadoras de TV a cabo, pelo nosso portal e aplicativo oficial, digitalmente via simulcast e nas maiores plataformas de streaming. Saiba mais em tvconsantos.com/abrangência. Somos multiplataforma. Somos TV Com. Acompanhe as nossas redes sociais, ficando por dentro de tudo que rola aqui, na TV Com. No Facebook, tvconsantos.oficial. O nosso Instagram é @tvcom.santos, no X @tvcom_santos. E pelo nosso canal oficial no YouTube, emissora TV Com. Nosso WhatsApp é 13 97 417 5194. TV Com, interagindo com você. Voltamos a apresentar Jornal em Foque. Olá, estamos de volta no Jornal em Foque de hoje, trazendo como convidada, hoje, segunda-feira de carnaval, a Cristina Cordeiro, que é diretora adjunta do Instituto Liberta. Ela é pedagoga, especialista em educação infantil, atua nas relações institucionais e como formadora nos programas do Instituto. Professor, a gente já está caminhando para o final, mas até pegando um gancho que a gente tinha falado no bloco anterior, só tinha falado, o papel, e as pessoas às vezes não levam em consideração, porque os eleitos são eleitos pela população, os conselheiros tutelares. A gente teve, e eu não vou entrar em cidades, mas a gente tem até brigas muitas vezes, teve até, aqui em Santos, por exemplo, teve uma situação até que foi colocada sob suspeita, enfim, uma eleição, enfim. Mas em forma geral, que só visita aí centenas, milhares de cidades aí pelo Brasil afora, levando o trabalho do Instituto Liberta, qual o papel e essas diferenças, o que precisamos avançar, né, para as pessoas que se elegem, elas efetivamente terem essa preocupação, né, muito mais do que só a questão salarial muitas vezes. Mas qual o papel efetivamente do Conselho Tutelar e como as pessoas e as escolas, né, elas atuam nesse sentido, o que a gente pode ampliar e melhorar? Porque a ideia é maravilhosa, mas nem sempre as coisas funcionam. Eu só relatou esse caso aqui do Conselho Tutelar dessa professora que mudou a vida dela totalmente, da família dela, por causa de uma situação que aconteceu nessa cidade que o senhor comentou. As pessoas muitas vezes deixam de exercer o seu direito de escolher os representantes. Então, o Conselho Tutelar, ele é um órgão fundamental na defesa, na garantia dos direitos das crianças, e ele precisa ter os representantes com essa direção, né? Não com outros interesses, como você falou. Eu conheci a atuação de vários conselhos tutelares, conselheiros muito bem preparados, bem intencionados, né? Com uma articulação muito grande com a saúde e com a educação, e é a única forma de garantir proteção para as crianças. Mas também já conheci situações em que houve até interferência de instituição dos conselheiros que estavam atuando com interesses particulares, ideológicos, religiosos, e que muitas vezes, né, colocavam em xeque ali a verdade que estava sendo da vítima. Então, o papel do conselheiro tutelar, a partir da escuta, ele tem que ter uma atuação independente do que ele ouve da família, né, em relação à violência sexual. A família vai negar, então ele tem que ter esse preparo. A maior parte dos casos vem de relações intrafamiliares. Exato. Então não é para a família
Não é a família que vai ajudar no julgamento. Não tem que julgar. Quem julga é a justiça. Quer esconder? Quem vai buscar prova não é o conselheiro tutelar, é a delegacia de polícia. Você vê que cada um nessa rede de proteção tem um papel. A escola tem que ouvir, acolher, ter a suspeita e encaminhar para o conselho tutelar. O conselho faz os levantamentos iniciais e vai lá na delegacia oferecer essa situação para busca de provas, análise. Eu estou falando sem questões técnicas, vocês sabem que eu sou professora, mas sim, a nossa nossa presidente é advogada e já foi delegada de polícia. Sim. E a gente também trabalha muito nessa direção de cada um cumprindo o seu papel, o resultado é proteção. Mas se um conselho tutelar, ele recebe uma suspeita da escola e ele vai falar com a família, que é ali a família abusadora, e ele entende que aquela situação foi diferente porque foi relatado pela mãe algum comprometimento ali, às vezes de intolerância na relação entre padrasto e adolescente, a desproteção é imediata, né? Então não pode deixar de cumprir o seu papel, porque tem na saúde os especialistas que vão poder comprovar, né? E mesmo que a menina tenha inventado uma situação dessa, claro que ela precisa de um apoio psicológico. Então os assuntos não podem ficar ali barrados, parados pelo Conselho Tutelar. É um órgão importantíssimo. É um país que tem... A garantia do estatuto. Que tem uma figura, né, que pode estar em defesa do direito da criança. É um país que respeita e avança na legislação de uma forma diferenciada. Agora, não pode desvirtuar da sua função. Exatamente, né? E até a gente já está caminhando para o final, professora. A gente falou, mas acho que gostaria de aprofundar. Hoje, só a questão da internet, da tecnologia, com a inteligência artificial, né? E aí eu pulo para uma outra situação que muitas meninas e meninos, muitas vezes, a questão que acaba esbarrando, né? Com o uso de imagens, com o uso de nudes, né? Que acabam, especialmente entre adolescentes, e acabam provocando sérios problemas para essas crianças e adolescentes, principalmente, né? Alguns casos, a gente chega até casos mais graves, até de crimes mesmo, saem dos crimes virtuais para os crimes reais nesse sentido, especialmente em relação ao bullying, né? Enfim, uma série de questões nesse aspecto e até, infelizmente, casos de suicídio, né? De jovens que acabam simplesmente não aguentando a pressão por uma série de questões, ou por ter tido violência, né, no passado, e acabam isso acontecendo. A senhora como educadora, né, e aí esses temas, né, a questão da internet, mas a bola de neve que vai se propagando, né, quais são os caminhos, o que pode ser feito, o que deve ser feito, o que as nossas autoridades estão fazendo? Bem, né? Nós estamos às vésperas, né, da entrada em vigor do ECA Digital, batizado como ECA Digital, né? Exatamente. É um marco agora de segurança também, de ter crianças e adolescentes nesse ambiente digital. É interessante que uma família, ela não abre a porta de casa e põe a sua criança a navegar sozinha aqui pelas ruas de Santos para ter as aventuras que ela quiser. Mas a gente faz isso na internet. Exatamente. Fecha a porta do quarto e pensa, que bom que está em casa. Não está com os perigos na rua, mas está com os perigos das plataformas que hoje oferecem entrada a um mundo de crimes que, claro, saem do virtual, né? Nós recentemente vimos como um aplicativo inocente de jogos, que o filho fica ali jogando Roblox, ele oferece salas com ambientes de pornografia infantil, de exploração sexual, inclusive de situações de relacionamento sexual que podem ser acessadas por crianças muito pequenas e com uma área de bate-papo em que estes predadores sexuais começam a entrar em contato com as crianças. E aí a gente vê as consequências, né? O medo faz com que as crianças não saiam desses lugares, não saiam de reféns desses abusadores. Então, assim, o que a gente precisa fazer? A gente precisa falar do assunto,
A gente precisa acompanhar as crianças nesses ambientes, precisa saber o histórico de navegação e precisa que essas plataformas sejam, sim, responsabilizadas pelo conteúdo que essas crianças estão e esses adolescentes estão acessando. Então, esse marco aí da internet, que é o ECA Digital, que vai entrar em vigor agora em março, né? A medida provisória foi antecipada em 6 meses, então vai entrar em vigor agora em março e as plataformas vão ser responsabilizadas. Agora nós vamos ter um controle de acesso. Eu estou muito otimista com isso. Muito bem mesmo, né? Que as plataformas, elas fingem que elas não são responsáveis por nada, né? Elas estão lá só com meros canais de recepção e elas fazem as pontes, como são os veículos de comunicação. Só que os veículos de comunicação têm sua responsabilidade social. Essas plataformas, onde todo mundo joga tudo, eles se eximem e falam assim, não temos nada a ver com isso. E não é bem assim. Aliás, é muito longe de ser assim. A gente espera que essa iniciativa, né, do ECA Digital efetivamente seja colocada em prática. Alguns pontos que só pode identificar que estão no ECA Digital, porque obviamente quando foi criado o Estatuto da Criança e do Adolescente, já faz mais de 30 anos, né? Acho que 35 anos, né? Faz tempo. Faz tempo. 35 anos, nem se imaginava, pelo menos a internet estava ainda era muito fechada, né? Mas hoje é uma realidade, né? Nesse sentido. Quais alguns pontos que só identifica que está presente dentro do ECA Digital? Eu acho que o fundamental, o principal, é a questão da verificação etária para acesso aos conteúdos, né? Isso é importantíssimo, mas também mecanismos de retirada imediata de conteúdos quando eles são verificados. Hoje há uma demora, uma exposição precisa de advogado, né? Para poder pedir, as pessoas... E assim, eu acho que é um avanço, né, para um território que estava sem lei. Então, o principal ponto é isso, né? As normas chegaram para esse ambiente digital. Verificação etária, importantíssimo. Não pode ser feita de forma simplista, não, porque as crianças também são bastante ágeis. Não sei se você viu noticiado que eles conseguiram passar por uma primeira verificação que o Roblox colocou, imitando bigode, imitando barba, enfim. A gente tem que falar de forma séria, né? Claro. Precisa ter esse mecanismo e depois a responsabilização também, o tipo de responsabilização, de multa, de retirada do ar. Isso tudo foi muito bem detalhado no ECA Digital. Mas a gente pode conversar mais numa outra oportunidade. Não faltarão oportunidades. Só lembrando que na última semana, na última quarta-feira, a Polícia Federal, né, Felipe lembrando aqui, realizou uma operação de combate a crimes contra a dignidade sexual no ambiente digital e disseminação de vídeos de abuso. As investigações apontam que brasileiros fazem parte de uma rede transnacional, ou seja, não é uma coisa local, são crimes virtuais transnacionais voltados à difusão e trocas de vídeos de abusos sexuais cometidos contra mulheres em estado de sedação, né? Então, isso é um exemplo, né, de crimes, né? Quando nossas autoridades falam, olha, os crimes estão diminuindo, né? Crimes de contra roubo, furto. É claro, os crimes estão migrando, obviamente, migrando, são muito mais rentáveis, são muito menos, riscos são menores, né? Os riscos são muito menores se a pessoa comete um crime dentro do ambiente virtual, né? E como uma série de outros crimes, né? De o uso do cartão e a pessoa, muita gente infelizmente cai, que era o famoso conto do bilhete premiado, né? Hoje é tudo digital, né? Então, é uma triste realidade que a gente... Não, estão diminuindo os números. Não, eles estão migrando. Isso não é só aqui no Brasil, é no mundo todo. Estão migrando os números, né? Porque, infelizmente, se as pessoas usassem a inteligência delas para cometer o bem e não fazer o mal para os outros, né? Temos saído de vários problemas, muitos problemas aí nesse sentido. Professor, a gente já está chegando ao final. Eu queria agradecer muito a sua presença, a sua participação também, o trabalho desenvolvido pelo Instituto também, Liberta, que tem
trabalho sério, um trabalho que merece aplausos aí, em razão, e o trabalho realizado em Santos, que outras cidades da região, não sei se outras também, tem essa parceria também, porque a gente volta que é uma região metropolitana, uma cidade está atrelada à outra. Então a criança vem com a mãe de São Vicente, muitas vezes de Guarujá, de Praia Grande, vem para Santos, mas ela volta às vezes para casa dela, né? Não é porque é em Santos, qualquer outra cidade, isso tanto faz. E às vezes a realidade, infelizmente, na casa, se a gente não cuida das nossas crianças, o que serão essas crianças no futuro? Como o senhor falou, os casos de pedofilia, né? Casos aí de feminicídios, se a gente resgatar, tem uma violência lá atrás, escondida. Desde a infância. Santos abriu as portas. Estamos aqui numa atuação com várias secretarias. A Secretaria de Cultura está fazendo um trabalho excelente agora, durante o Carnaval. Está não só distribuindo as ventarolas, mas mobilizando para que todos os espaços toquem o sambinha da proteção, né? Que é um sambinha que tem um refrão que reafirma o compromisso de todo mundo. Em caso de violência sexual, diz que 100, é anônimo, é o que você pode fazer como cidadão. E a Secretaria de Desenvolvimento Social, de Cultura, tudo isso articulado pelo nosso prefeito, que abriu as portas. As cidades de todo o Brasil podem participar dessa campanha acessando pelo site, né? Então, quem não conseguiu a ventarola, que tem o QR Code que leva para o material, pode acessar o nosso site, que é o liberta.org.br, né? O Felipe já colocou ali. .org.br. E vai direcionar para o guia de proteção. Tem lá uma aba com guia de proteção e tem vídeos muito interessantes. A gente fez uma curadoria de livros infantis e vídeos, porque se a pessoa não consegue falar, ela consegue ler uma história que vai falar. Tem um livrinho muito interessante, que é uma capivara que ela vai querendo abraçar todos os animais. Depois ela entende que alguns não querem o abraço e tem o direito de não querer ser abraçado. Isso tem a ver com violência sexual? Tem a ver com respeito com o corpo, que vai levar esta criança a entender quando ela não está sendo desrespeitada. Perfeito. Muito bem, professora. Queria agradecer muito sua presença, sua participação. Muito obrigado. Um feliz carnaval para a senhora também. Parabéns pelo trabalho do Instituto Liberta também. Muito obrigado, professora. Obrigada. Nós que agradecemos por esse espaço. Nós que agradecemos também a professora Cristina Cordeiro, diretora adjunta do Instituto Liberta, pedagoga, especialista em educação infantil, que atua nas relações institucionais e formadora dos programas do próprio Instituto Liberta. Está disponível nas redes sociais. Acesse, vale a pena você conferir. Você pode também conferir o nosso programa a qualquer momento nas nossas redes sociais, Facebook, YouTube, X, enfim. E também, 5 horas da tarde, reprise na TV com Santos e no mesmo horário, na Rádio Santos FM, 92,5 MHz. Então, todos, um ótimo dia, um feliz segunda-feira de carnaval. Você que gosta de carnaval, está aí. Uma boa oportunidade aí. Se você está trabalhando também, porque hoje não é feriado não, também vale a pena, curta, né? E pensa, reflita sobre esse tema aqui no Jornal em Foque. Tchau, tchau. Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você conferiu Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.